E hoje é segunda-feira! É isso mesmo, gente. Bota pra espreguiçar, espreguiça tudo, que hoje é segunda-feira e tá começando só mais uma semana. A semana, você tem que dizer assim: Carol, está começando agora a semana. É isso mesmo. Fica grudado junto com a gente, faz companhia aqui pra sua carocha nesta tarde de segunda-feira, porque tem tanta coisa boa pra acontecer. Se liga só, você aí do outro lado já pode participar juntinho conosco. Nós estamos aqui ao vivo, direto do estúdio da nossa TV Cidade, da sua TV Record São Luís, Maranhão. Turma, é fácil. Você pode dar uma acessadinha na nossa fanpage, facebook.com/programa.chegaí. Ó, endereço certo pra você ficar ligadão e participar junto conosco. Manda o seu recado, sua sugestão, seu alô, seu beijão para quem você quiser. Você pode mandar aqui juntinho com a gente, tá bom? E olha, hoje, dia 22 de abril, é o Dia da Terra. Olha que coisa mais magnética. O que você faz para preservar a nossa terra? Você faz alguma coisa? Você cultiva isso? Você tem essa conectividade com a terra? Pois vai lá. Participa com a gente, que a gente perguntou na nossa fanpage, a gente quer saber algumas respostas interessantes. Hoje é o momento de você filosofar, hein? Se liga só nessa pergunta. Turma, olha, além disso, a gente também vai conferir aqui, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Conexão Dança. Erivelton Viana daqui a pouquinho vai bater um papo junto conosco. E vamos começar o programa de hoje. Como é segunda-feira, a gente tem que sempre começar com um papo muito sério. Você aí do outro lado, olha, a gente vai hoje saber um pouco mais a respeito do assédio, tanto moral como sexual e também a violência no trabalho. Portanto, eu já tenho convidado aqui me esperando para tratar sobre esse assunto. É o Francisco José, ele que é advogado trabalhista e é ele quem está aqui para falar com a gente. Tudo bom, Francisco? Seja bem-vindo. Por favor, chega aí, que a casa aqui ela é toda nossa. Então, você pode ficar aqui à vontade. Me conta, pode chegar aqui um pouquinho mais pertinho? Conta para mim, Francisco, o que é a diferença entre um assédio moral e o sexual? O assédio moral, ele se caracteriza pela investida de várias formas de um superior hierárquico contra um subordinado seu, tratando de forma desrespeitosa na frente de outros colegas, ressaltando características negativas dele, nunca as positivas, e realmente o colocando para baixo, denegrindo a sua imagem perante, certo, os seus colegas no ambiente de trabalho. Já o assédio sexual, ele se caracteriza por investidas repetidas de um superior hierárquico, mas com a intenção de obter favores sexuais. E isso através de cantadas, de bilhetes, convites, de mensagens, aquela corte de presentes, né? Então isso aí é o assédio sexual que se manifesta no ambiente de trabalho. Agora, tanto o assédio moral como o sexual, a gente pode caracterizar que os dois coloca aquela pessoa do ambiente de trabalho, né, aquele funcionário, numa situação mais complicada, né? Ele vai se sentir coagido dentro do ambiente de trabalho. O que ele pode fazer para tentar reverter, já que ele é subordinado e geralmente a hierarquia ela é determinante nesse tipo de assédio, o que ele pode fazer para tentar sair desse ciclo vicioso do ambiente de trabalho? Primeiramente, em relação ao assédio moral, ele deve se manifestar no sentido de procurar colegas que veem aquela situação e que se solidarizam com ele, anotar pormenorizadamente dia, hora, local, onde estão acontecendo essas investidas que tentam denegrir a sua imagem perante os colegas. Ele até poderia gravar, por exemplo, hoje em dia os recursos de celulares são infinitos. Ele pode gravar, ele pode colher, desde que ele participe daquela situação que está sendo evidenciada contra ele. Certo? Não é aceito assim, escondido, mas ele participando, ele pode gravar, ou outra pessoa gravar, certo? Que ele precisa se municiar do máximo de provas possíveis para que ele possa, numa situação posterior,
pleitear alguma coisa em relação àquilo ali. Aí ele vai reivindicar perante quem? Olha, ele pode inicialmente fazer um registro de uma ocorrência, ele pode procurar o setor de recursos humanos e relatar o fato no sentido de coibir essa prática. Ele pode também procurar um advogado que vai orientá-lo da melhor maneira possível, no sentido de, se for o caso, procurar reparação por aquele sofrimento, por aquela situação vexatória, constrangedora que ele esteja passando. Olha só, gente, porque o funcionário que ele se sente coagido e ele muitas vezes necessita estar ali, né, um vínculo empregatício que ele tem, aquilo dali é uma fonte que ele tem de ressarcimento, ele acaba segurando e suportando muita coisa em virtude da necessidade, né? Mas chega uma hora que você precisa ali ter um pouco de voz e altivez para você não aceitar. Você acha que é válido essa conversa direta com quem está sendo o autor desse assédio? Ele conversar diretamente, ele até pode, não só. Ele deve se cercar de pessoas que possam testemunhar aquela situação. Porque já que ele está sendo assediado, ninguém sabe o que pode acontecer se ele for conversar sozinho com aquela pessoa que é superior hierárquico, pode tentar impor ainda mais condições restritivas para ele. E isso provoca sofrimentos graves e pode chegar até o ponto dele querer se suicidar, né? Problemas psicológicos, depressão, então ele tem que procurar uma solução para isso. As mulheres ainda são as grandes vítimas desse tipo de assédio? Um grande número, certo? As mulheres, na maior parte das vezes, elas são vítimas do assédio sexual, ou seja, aquele que se manifesta com vistas à obtenção de favores sexuais. Isso sim, isso começa desde a seleção. Então, para esta também, ela deve procurar, né, se cercar de testemunhas, de bilhetes, o que ela puder, para inibir esse tipo de situação, procurar o sindicato da categoria profissional a qual ela faz parte e não aceitar, deixar bem claro que ela não aceita aquela situação a qual ela está sendo submetida. Até porque, gente, quem está vivendo uma situação como essa, a partir do momento que ela tem algum tipo de reação, isso pode vir a reverter contra você, né? Sim. Ou seja, ninguém pode estar observando que aquilo está acontecendo. Alguns momentos isso acontece de uma forma silenciosa. E quando você já estoura, você já está ali no limite. Então isso pode também acabar sendo prejudicial para você mesmo. Como uma demissão ou uma advertência, alguns problemas. Ou até mesmo chegar a uma violência, né, direta. Você ter uma agressão física, algum problema dessa natureza, né? Então, a pessoa em situação tanto de constrangimento moral quanto sexual, ela pode também pleitear a rescisão antecipada do seu contrato de trabalho. E em muitas situações isso acontece com vistas a ela realmente pedir demissão, com vista a abandonar o emprego. Então ela deve estar atenta para exatamente não cair nesse tipo de armadilha. Não aceitar, mas também procurar os meios adequados para a defesa do seu direito, da sua dignidade como pessoa humana, que é protegido pela nossa própria Constituição. Olha só, gente, então chegar aí, tá dando aí uma força para você que está aí do outro lado, de repente está vivenciando uma situação como essa, não aceite. Independente de qual for a forma de assédio, se você está se sentindo humilhado, tem gente que já vai para o trabalho naquele desânimo, ou às vezes é um amigo, às vezes é um superior, alguém que está ali, ó, coibindo você o tempo inteiro fazendo chacota, o tempo inteiro querendo, sabe, te colocar para baixo, te humilhar, te colocar em situação difícil, ou até mesmo em casos mais extremos, como a gente está falando na questão do assédio, mas já aí o sexual. E então eu acho que você precisa se libertar e precisa até entender que você tem que ter o domínio da situação e não pode deixar a coisa se prolongar só por uma questão de necessidade. A gente entende, todo mundo tem família, tem que trabalhar, depende daquela renda. Mas você precisa reverter essa situação e aí você vai em busca ou de amigos, alguns colegas de trabalho que possam estar sendo ali testemunhos daquela situação, ou então o recurso de celular, gente, hoje é muito fácil. Você pode gravar uma conversa, você pode até filmar e aí você já vai estar ali munido para que você possa dar entrada e possa recorrer aos seus direitos. É muito importante a gente falar sobre isso e dar esse grito de libertação, porque tem muita gente que se sente mal mesmo
como você falou, tem gente que tem problemas psicológicos aí a longo prazo. Isso. E alguns até irreversíveis, né? Por tanto massacre. Isso. A questão do estresse, a questão da própria violência que ele reveste em casa, na família, o consumo de álcool, de drogas, tudo isso a pessoa passa a manifestar a partir desses assédios que ela começa a sofrer no seu ambiente de trabalho. Então, ela pode procurar o seu sindicato, pode procurar o setor de recursos humanos, ela pode registrar a ocorrência e procurar um profissional que é o advogado para que possa orientar melhor no sentido da defesa dos seus direitos. Olha só, gente, muito interessante. A gente espera ter ajudado a você que está aí do outro lado conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Eu agradeço aqui o advogado trabalhista Francisco José. Obrigada pela presença aqui junto com a gente, tá bom? Vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai pro intervalo, a gente volta já com muito mais Chega Aí ao vivo e você do outro lado pode participar com a gente através da fanpage. facebook.com/programa.chegaí, já começa a semana grudado junto conosco. Eu vou pro intervalo, é bem rapidinho, não sai daí não. Segura a onda.